Mas você vê bastante futebol hoje ou já não te anima muito? Flávio, eu não me animo, só grandes jogos, assim, sabe? Grandes jogos que eu digo. Que nem assisti o último jogo da semifinal com o Santos e Corinthians. Corinthians. Cara, que jogo ruim. Não se tem mais jogo hoje, é mais a parte física, mas é difícil. Então, eu acho que você encosta na televisão, se o jogo tiver bom, beleza, você começa a ver o jogo ali. Mas se tiver ruim, aí você começa a mexer no celular, começa a desviar, querer ver outra coisa. Não tenho visto muito, não. Eu acho que o nosso patamar de análise, a gente parte de um outro nível de futebol, né? Então é mais difícil, né, de você Difícil. aceitar o que se vê, o que se joga hoje, a maneira como se joga hoje. Difícil. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu sempre fui de uma época, quando era garoto, de jogadores dribladores, principalmente os extremas, vamos dizer assim. Sabia que um meia, armador, tal, não tinha tanta habilidade assim, mas os pontas eram obrigados a ter pelo menos um pouco de habilidade para se chegar à linha de fundo. Então, eu fui criado dessa forma, né? E eu sou dessa forma. E aí você acaba vendo um jogo hoje, quantos dribles você consegue ver num jogo? Às vezes nenhum. Às vezes não tem nem chute no gol, que dirá Não, drible. então, agora, o que ficou interessante foi a volta do Neymar, que agora você vê alguma coisa diferente, né? Porque ninguém mais faz nada diferente no futebol, é sempre a mesma coisa. E fica um jogo inteiro daquela forma. E no exterior, você vê alguma coisa? Às vezes, eu vou falar uma coisa pra você também, Flávio. Assim, eu vejo um jogo bonito no exterior. Um jogo técnico e tático muito interessante, mas também não se vê aquilo que é a paixão, né? Que é um drible. Não se vê muito. Se vê alguma jogada, uma ou outra, mas vale a pena ver, porque eu gosto de ver o futebol de fora, seja ele qual o inglês, o espanhol, o italiano. O italiano melhorou bastante do que era antigamente. O inglês também. Mas assim, a disciplina, né, de tática e também até mesmo o poder de decisão do jogador. Eles têm muito mais poder de decisão do que a gente tem aqui hoje, né? Então você vê e outra coisa que eu gosto de ver de o jogo do fora é que ninguém reclama. Com arbitragem, com outro jogador. Aqui só tem confusão, vamos dizer assim. Tem jogador falando, fala, reclama daqui, reclama, Se joga. se joga, cai, simula. O outro chega, dá cada pancada aí sem pé, sem cabeça, né? Umas coisas assim que não é legal de ver. Talvez para a torcida seja lá dentro do estádio, do time que é contra o adversário, mas para quem gosta de futebol não é uma paixão, né? Por falar nisso, você viveu uma fase que a gente chamava de anos de ouro do futebol, do Brasil principalmente. Como é um jogador que você viu jogar dentro de campo? Ah, É que você não viu o Pelé, você não jogou o não, Pelé, não então joguei ele com tá Pelé, fora, é. não vi. Eu só vi assim, muito pouco, era muito. Vi na Copa de 70 e tal. Mas que eu, dentro de campo, tem o Rivelino na seleção brasileira, que é impressionante assim, a, a inteligência para jogar, entendeu? A visão de jogo. Parecia que ele não tava olhando pro chão, a bola e tal, mas ele tava vendo muito além como meia armador, tá? Que hoje não existe mais. Aí você vai jogar com o Zico na seleção brasileira, que já é um meia atacante, com características diferentes, com uma inteligência, né? Com uma facilidade que a gente tem para jogar. Aí você joga com Sócrates, que também é uma inteligência. Então esses jogadores. E um primeiro que eu iniciei foi o Pedro Rocha. Um cara que, pô, estreiei com ele, né, jogando.
Cara que tem uma visão também forte, sério. Então esses caras todos aí foram os que mais chamaram a minha atenção em termos de meias, né? Aí você pega lá na frente um Careca, você pega um Serginho Chulapa, pô, você pega Reinaldo na seleção brasileira, Dinamite, aí no Vasco Romário. É diferente, né, do que você vai ver hoje com o cara que vai começar a jogar, né? Tem algum driblador nos dias de hoje que você gosta? Ah, o Estevão, né? Eu acho que Estevão é interessante, né? O Vinícius Júnior, ele é um atacante que precisa de espaço para jogar, né? Ele é habilidoso, mas em velocidade mais ou menos como eu era. Talvez seja mais habilidoso fazendo mais malabarismo com a bola. O Estevão, ele não pode ter espaço. Ele tem que ter... sem espaço ele resolve o problema. Porque ele não tem uma velocidade longa assim com a bola, né? É coisinha curta, ele resolve o problema ali, é fora de série, né? Então esses jogadores são... Sem contar o Neymar, né? Que, assim, também o Neymar já não é mesmo o Neymar que iniciou no Santos, que teve. Ele hoje é mais um armador, mas a habilidade dele é impressionante, né? O Neymar jogaria na tua época? Ah, jogaria. Jogaria. Com essa habilidade dele, jogaria. Na seleção de 82 ele teria lugar, Zé? Ah, teria. Teria. É interessante de 82, né? A gente costuma com amigos conversar. Faltou um cara dessa forma. Não é porque eu tô aqui, mas faltou um jogador como eu, Um driblador. um driblador, que não tinha. E outra, se fosse o Careca, o centroavante, iria combinar com o Zico e Sócrates. Como era o Chulapa, não combina com o estilo de jogo do Zico, do Sócrates. Precisava de alguém pelos lados, né? Precisava de alguém para a bola vir chegar nele, porque ele não consegue jogar de costas, né? Fazer paredão, não era assim. O Careca já funcionaria porque o Careca dá sequência à jogada, é mais habilidoso. Então, se eu tivesse lá, talvez, não que o Éder foi bem pra caramba, Nossa, mas você só foi. que o Éder era um meia também, né? Não era um ponta. Talvez se eu tivesse lá em algumas situações, eu poderia ajudar muito a seleção brasileira. Agora o Neymar, com certeza. É a mesma coisa que se você vai falar se o Pelé não jogaria hoje. Tem gente que fala que não. Mesma coisa que vai falar se eu não jogaria hoje. Claro que jogaria fácil. E é fácil, porque hoje não tem lateral marcador. Imagina. Teria que ter. Ó, contra o Palmeiras na época era o Rosemiro que atacava, a ver se ele ia atacar. Não ia, que ia ter problema. Então é essa assim, não é questão de ser saudosista ou falar isso ou aquilo. Não, são características, né? Características. O que você falou, drible.